E agora, meu Senhor, a resposta chega. Chega o livramento, chega a cura para esse depressivo, a libertação para o oprimido, para esta pessoa viciada. Aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a sua cabeça na minha mão, que agora representa a mão de Jesus. A mão de Deus chega sobre a sua cabeça. Aproxime-se, toque agora e seja curado. Esse pensamento de morte, de suicídio, de homicídio, de traição, de abandonar a família, de deixar tudo e fugir, sai da sua cabeça, sai do seu corpo, porque meu Pai, o Senhor marcou um encontro com esta pessoa, como estas que acabaram de provar, que o Senhor ressuscitou, as curou, as libertou, as transformou, as deu uma nova identidade. Faz isso agora com esta pessoa que está no hospital, que está em casa, que estava em cima de um sofá, de uma cama, oprimido em um quarto fechado, escuro. Mas agora, a tua mão chega na vida dela, meu Pai, deste homem, desta mulher que cometeu crimes, que está preso, condenado a anos de prisão, mas se arrepende. Agora, em o nome de Jesus, quando eu diga saia, você vai tirar a sua cabeça, a sua mão de sobre o seu rádio, de sobre o seu computador, em o nome de Jesus, que saia todo mal. Respire profundo. Ah, que maravilha! Ele ouviu o seu clamor, meu amigo. Ele ouviu o seu gemido. Ele viu o seu sofrimento. Receba paz. Ele agora te perdoa. Sim, porque erramos, meu Pai. Somos humanos. Esta pessoa já não quer mais errar, já não quer mais contrariar a tua vontade, já não quer mais duvidar da tua palavra, nem da seriedade, da intenção de nós, teus servos, de ajudá-la. Ele agora te pede perdão. Seja perdoado, seja livre de toda acusação, de todo medo. Sim, respire profundo e receba a força de Deus para lutar pela sua vida, lutar pelo batismo com o Espírito Santo e ser um instrumento nas mãos de Deus, brevemente participando aqui deste programa, como estas pessoas o fizeram. Beba desta água, pois nós a declaramos consagrada. Levante o copo com água, em o nome do Senhor Jesus, que disse: aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Beba e tenha a sua sede saciada. Graças a Deus. Pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma. Não importa a sua idade ou o tempo que você frequenta essa igreja ou pratica esta religião. O que importa é daqui para frente. Ainda que as pessoas digam, mas a sua idade é avançada, você já perdeu muitas oportunidades. Mentira! Para Deus não importa a sua idade, não importa o seu credo religioso, não importa a denominação que você frequenta. O que importa é a decisão, presta atenção, que você vai tomar daqui para frente, diante do que você vai entender, vai aprender da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não vem da religião, da igreja, da idade, das experiências. A vida vem da palavra, porque através da palavra a fé é despertada, a fé inteligente nos é revelada e por isso disse Jesus que o justo viverá
pela sua fé. E eu vou provar para você que não importa a sua idade, não importa a religião ou a denominação que você tem frequentado. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Eu não conseguia prosperar, o que eu ganhava era só para o sustento. Nunca via o sobrenatural. Meu nome é Cláudia, eu sou empreendedora. Com uns 12 anos eu já comecei a trabalhar, minha mãe me ensinou desde novinha, minha mãe e meu pai sempre foram empreendedores, sempre. Então eles já me ensinaram desde pequena, né? Você tem que ter seu próprio negócio. E fui cabeleireira, autônoma e montei meu salãozinho com 19 anos. Foi meu primeiro empreendimento. Eu não conseguia prosperar, o que eu ganhava era só para o sustento. Nunca via o sobrenatural, não conseguia dar direção e ampliar, em crescer, não tinha sabedoria, não tinha visão nenhuma para crescimento. E não rendia, eu só trabalhava demais e eu não via render meu salário, não tinha crescimento. Fazendo para 19 anos aí eu casei, eu tive o meu primeiro casamento. Através da vida sentimental destruída, de traições, aí foi aonde eu conheci a Universal, onde minha mãe me levou, através dessa frustração sentimental. Assim que eu cheguei na igreja, no primeiro dia, eu já tive paz. Aí eu me entreguei totalmente desde o primeiro dia. Após 2 meses que eu vim entender o que era o dízimo. Tanto que eu falei, nossa, eu tô aqui há 2 meses e eu não enxergava ele falar do dízimo. Para mim, ele falava normal, era como ajudar a igreja normal. Eu não sabia a importância de pôr Deus em primeiro lugar. Quando eu entendi, eu me batizei com 2 meses. E aí eu falei, vou dizimar. Aí minha mãe me ensinou. Falei, mãe, como que funciona? Como que é? Me ensina. E aí eu comecei a entender. Eu falei assim, vou fazer uma prova com Deus. Vou ver se é isso mesmo. E aí eu comecei. Aí as coisas começaram a mudar totalmente. Aí dentro de mim não tinha mais tristeza, tinha paz. Primeiro dentro de mim começou uma mudança radical dentro de mim. Eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, nunca tinha aberto uma Bíblia. Minha mãe tinha me dado uma Bíblia, acho que já tinha exatamente uns 5 anos, que eu via ela todo dia dentro do meu guarda-roupa. Comecei a ler, a entender. Eu passei a dormir bem, que eu não dormia bem, porque você fica preocupada. Abri um comércio junto com meu pai, uma demolição. Prosperei. Aí desse empreendimento que era com meu pai, eu quis ir para o empreendimento só meu. Aí eu montei um Lava Rápido. Não tinha homem por trás, eu mesmo. Eu tô nele há 4 anos e agora eu vendi ele porque eu quero crescer. E meu pai conversou comigo e falou, eu quero passar a loja para você, eu quero que você dê direção. Hoje meus pais estão abençoados na Bahia. Eu tenho a certeza que minha força vem dele. Porque você imagina, uma mulher... Eu não digo assim, não é que é mulher, porque é mais diferenciado os negócios para mulher e homem. Mulher tem que ter uma força fora do normal. Imagina, em Lava Rápido, você lidar com funcionários só homens. Para você liderar só homens não é fácil. Então eu tenho a certeza que é Deus dentro de mim. Eu não tenho dúvida. Eu oro, eu ajoelho, acontecem lutas, acontecem muitas lutas. Eu tenho paz todos os dias, eu durmo em paz, não devo ninguém, não tenho dívidas. Minha filha é abençoada, minha filha é super inteligente, minha filha tem uma saúde. A minha vida sentimental veio do altar. E depois de 4 meses, Deus me mandou uma pessoa e, graças a Deus, é um homem maravilhoso. Mas eu tenho a certeza que quando ajoelho, eu oro e ponho ele em primeiro lugar, ele faz acontecer o sobrenatural. A Cláudia começou a trabalhar aos 12 anos de idade. Aos 19, ela realizou o seu primeiro negócio. Mas devido às frustrações na vida sentimental, ela acabou perdendo o pouco que ela havia conquistado. Infelizmente, você diz, bispo, o mesmo acontece comigo. Eu trabalho desde os 10, dos 15, dos 20, dos 30 e eu não tenho nada. Eu não consigo empreender nada. O que está faltando da minha vida? O que faltava na vida da Cláudia? O voto de Betel. O que é o voto de Betel? É você ter a Deus como seu provedor, guia, protetor. Quando você faz o voto de Betel, então Deus, ele passa a guiar os seus passos, ele passa a lhe dar ideias, ele passa a lhe dar uma disposição fora do comum. E você então supera os problemas e se torna um empreendedor
a exemplo da Cláudia, hoje empreendedora, ela e o esposo prosperando, porque eles decidiram colocar a fé nas promessas de Deus. Meu amigo, o voto de Betel é ser rico espiritualmente para então construir a casa de Deus por meio do seu testemunho de vida e caráter. Deus quer que você seja rico espiritualmente. Tem muita gente rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. E cedo ou tarde eles perdem o que conquistaram e, se não perdem, nunca conseguem desfrutar, usufruir das suas conquistas, porque espiritualmente são frustrados, amargurados, depressivos, viciados. São pessoas problemáticas. E você diz: bispo, eu sou essa pessoa. Então faça o voto de Betel para você se tornar rico espiritualmente e, consequentemente, você vai construir a casa de Deus por meio do seu testemunho. As ofertas, as primícias, os votos vão possibilitar as portas da casa de Deus permanecerem abertas através do seu testemunho. E, claro, você vai dar testemunho de vida, a exemplo da Cláudia, e de caráter, casada, bem casada, realizada. Deus quer que você tenha um testemunho de vida, prosperidade, mas que você tenha um testemunho também de caráter. Domingo agora vai ser o primeiro dia do mês de agosto. Nós vamos lhe ungir com o óleo que nós vamos apresentar no cenáculo, diante da tribo Aser, que foi o 8º filho de Israel, que significa abundância, pão em abundância, prosperidade em abundância. Você, neste domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, vai ser ungido com este óleo consagrado a Deus, diante da tribo de Aser, que foi o 8º filho de Israel, que significa pão em fartura, em abundância. Lutar é o que você mais tem feito na vida. Porém, a frustração é o seu retrato, pois parece que nessa batalha constante, tudo tem sido em vão. Por mais que conquiste algo, parece que aquilo não foi o suficiente. Ainda falta alguma coisa. Jacó passou a vida inteira lutando. Já lutava desde o ventre materno com seu irmão. Lutou 14 anos pelo grande amor, para se tornar um homem rico e próspero. Mas o que faltava para Jacó era lutar pela mudança do seu interior, pois tudo que havia conquistado por fora não compensava o seu fracasso por dentro. Até que no Val de Jaboque lutou com Deus e recebeu dele uma nova identidade. Chegou a hora de você lutar da maneira certa, no lugar certo, por aquilo que realmente importa e que trará a verdadeira mudança. A mudança de dentro para fora. Fogueira Santa no Val de Jaboque. Procure hoje uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. A minha vida inteira, na minha religião, eu só tinha assim o budismo. 16 anos eu fui para o Japão com o objetivo de ter uma vida melhor. Passaram 5 anos, voltei para o Brasil, montei uma clínica de fisioterapia. De 3, 4 meses mais ou menos, a nossa clínica faliu, né, por completo. Tudo que eu ganhava, eu perdia em jogos. Perdemos carro, perdemos tudo, na verdade, perdemos tudo. E foi em 2008, mais ou menos, que eu montei uma clínica de fisioterapia. Que eu vendi tudo que eu tinha conquistado do Japão, voltei, comprei uma barraca de feira, comprei caminhão. E para mim abrir a minha clínica, eu tive que vender tudo. Quando eu estava terminando a faculdade, foi onde eu conheci a minha esposa. Dentre uns de 3, 4 meses mais ou menos, a nossa clínica faliu, né, por completo.
brigávamos, né, devido à situação que a gente enfrentava, e ele tinha muito vícios, né? Tinha vício de jogos de caça-níquel, jogava bingo. Então, assim, tudo que eu ganhava, eu perdia em jogos. Perdemos carro, perdemos tudo, na verdade, perdemos tudo. Chegou um tempo que a gente não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel, né, daquele local. Viemos morar de favor com meus pais, porque não tinha mais onde a gente morar. E viemos trabalhar de funcionário para o meu irmão naquilo que era nosso, numa barraca de feira que onde eu vendi para poder abrir a clínica. E não deu certo, a gente voltou a trabalhar com o meu irmão naquilo que era nosso. Né? E ali foi o pior momento da nossa vida, porque assim, além de estar trabalhando de funcionário naquilo que era nosso, a gente dependia dos familiares dele. Me senti totalmente humilhado, né? Humilhado, foi uma humilhação tão grande que tirou o chão dos pés, na verdade, porque não tinha mais saída. Ele tinha muitos ciúmes, aí chegou um ponto que a gente voltando para casa, eu tentei o suicídio, porque achava que, assim, que não, tudo que eu fazia, nada estava bom, né? Então, assim, eu falava assim, melhor morrer. Cada dia vinha piorando, brigas e brigas, e foi nisso que o pai dela já era da Igreja Universal. Eu achava que Deus não existia, né? Por mais que eu tinha visto a transformação da vida do meu pai, ele vive falando, filha, vocês estão perdendo tudo, vai para a igreja buscar Deus, você não vê a diferença na minha vida? Eu falava, vejo, pai. Mas quando eu conversava com o Eduardo a respeito disso, ele não aceitava. Ele falava assim, o Universal vai ser o único lugar que você nunca vai entrar. Eu não aceitava, né? Porque de tanto ouvir os outros falarem que a Igreja Universal é ladrão, que os pastores roubam. Então eu tinha aquilo ali na mente, porque sempre eu fui numa igreja budista e não tinha nenhum conhecimento. Então eu só ouvia falar. Quando eu ouvia falar de Bispo Macedo, já vinha aquela imagem, aquele semblante de coisa ruim, que é um ladrão, que é um enganador. Então, e o pai dela sempre nos evangelizava. Mas assim, eu falava para minha esposa, falava assim, não, na Igreja Universal não. Ali eu nunca vou pisar na Igreja Universal. A gente teve que comer o pão que o diabo amassou, né, falando o português correto, para um dia chegar e falei para Eduardo assim, Eduardo, eu não aguento mais essa vida. Aí foi num momento onde ela não aguentou mais. Ela falou assim, não, ou eu vou para a Igreja Universal, ou a gente termina de vez. Foi aí que eu falei, se você quiser ir, você vai, eu te levo e eu espero no carro. E eu levava ela para a igreja e eu ficava dentro do carro dormindo. Aí eu ouvi, né, o que o pastor estava falando, só que assim, o pastor falava, você que está na miséria, você que está com a vida toda endividada, você que está com o casamento destruído. Eu falava assim, eu falei, isso aí é para mim. Ele falou, vem aqui no altar, pega o envelope. Não era fogueira santa, né, mas era um propósito no altar. E eu fui, eu abracei aquela causa, eu peguei o envelope. E eu falei, na semana certinho, fui lá cumprir esse voto, coloquei o nome dele, né? E eu falei assim, um dia ele vai vir na igreja. Esse dia chegou, passou um mês depois, um mês e alguns dias, olhei no último banco, era ele sentado. Eu sentei no último banco e tudo aquilo que o pastor foi falando, aquilo ali veio tocando em mim. É o que a gente estava passando no nosso dia a dia. E a hora de ir embora é aquela coisa de novo, a gente brigava de novo, porque eu falei assim, né, você vai para a igreja, conta a nossa situação, nossa história pro pastor, né, por que você faz essas coisas? Eu não falei nada. Ele falou sim, ele tá falando tudo. E aí fomos embora, brigados e tal. E aí foi nisso que eu decidi, eu falei, não, então na semana que vem eu volto para a igreja, a gente vai sentar, eu vou sentar no primeiro banco, você vai ficar do meu lado e você não vai sair do meu lado. E foi ali que eu vi, ela não saiu do lugar, começou a reunião, o pastor começou a pregar e tudo aquilo que ele ia falando ia batendo em mim, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, e aquilo ali foi me chamando a atenção. E depois veio a proposta da Fogueira Santa. E quando a gente fechou a clínica, a gente veio morar na minha sogra, tinha um quartinho onde tinha uma televisão velha lá dentro, né? E eu tinha um celular. E ele falou assim, amor, Deus falou comigo, eu falei comigo também. Só que eu não entendia nada assim de fé, nada. Então foi naquilo que eu cheguei e algo me tocou para mim pegar esse envelope e participar dessa campanha. Foi onde eu entrei nessa campanha da Fogueira Santa. Eu queria que mudasse a parte interior de mim, porque eu tinha um complexo de inferioridade e muito nervoso. E eu queria primeiro assim me libertar dessas a parte interior.
E fomos pro altar. Só que a gente não pediu nada para Deus. Não é o que a gente quer, é o que Deus quer fazer com a gente, né, na verdade. Então a gente se lançou no altar. E quando a gente desceu do altar, né, assim, aparentemente a gente é a mesma pessoa. Mas dentro de mim eu já tinha certeza que nossa vida ia mudar. Eu subi no altar de uma maneira caída, desanimada, e já desci do altar um gigante. Recebi o Espírito Santo e a partir daquele momento, tudo na minha vida mudou. Aí depois, na outra Fogueira Santa, nós sacrificamos um carro, que era um carro de serviço. Era a única coisa que eu tinha nas mãos naquele momento. E Deus me pediu aquele carro. E colocamos aquele carro e depois a gente ficou pensando, e agora? Como que nós vamos trabalhar? Ali que começou o cogumelo, né? Veio um primo dele, conversou com ele a respeito de plantar cogumelo. Chegou em casa e falou assim, amor, o Marcelo falou sobre cogumelos, eu tô pensando em plantar cogumelo. Eu falei, mas o que é isso? Nem sei o que é isso. Só que eu não tinha experiência com esse negócio de cogumelo, não sabia nem o que era um cogumelo direito. Plantei a safra de cogumelo. Naquela semana eu conheci um rapaz na feira e ele me pediu cogumelo, 50 quilos de cogumelo. E eu arrumei aquele cogumelo para ele. Aí, a partir daquele dia, ele começou a fazer contrato comigo, de entregar 20 quilos de cogumelo por semana. Só que na perseverança, na obediência do altar, nós fomos persistindo, que nós começamos a crescer de 20, fomos para 50, 100, 150, a 1 tonelada por mês. E hoje nós chegamos a atingir em média de 5 toneladas por semana. Teve um dia que a gente estava indo para a igreja e na entrada da igreja tinha um senhor vendendo um mapa do Brasil. E ele ficou me insistindo para mim poder comprar aquele mapa dele para ajudar ele. Aí eu comprei esse mapa para poder ajudar ele e peguei e fui para a igreja. Aí nisso, chegando na igreja, pedi para o pastor ungir aquele mapa com a fé e que um dia eu iria chegar a entregar os meus produtos nos 4 cantos do Brasil. E passou-se duas semanas e foi onde a gente começou a conquistar os primeiros clientes. Hoje nós entregamos na Bahia, entregamos em Goiás, entregamos em vários outros estados do Brasil. Hoje eu tenho a paz dentro de mim, né? Aquela mulher amarga já não existe mais, aquela mulher... Hoje sou uma boa companheira para ele, né? Hoje a gente trabalha junto, eu trabalho no escritório, ele trabalha na parte de vendas, administração. Viemos conquistando carro da empresa, caminhão, e conquistamos a nossa casa dos sonhos. Já não existe briga, já não tem discussões. Hoje a gente vive uma vida de paz, de tranquilidade. A coisa mais importante que se tem, eu falo para todos, né? É o Espírito Santo, porque sem ele a gente não faz nada. A Fogueira Santa funciona, porque na época, quando eu não tinha esse conhecimento da igreja, eu tinha muito preconceito e eu achava que tudo aquilo que o pessoal contava no testemunho, eu achava que era pago, que era tudo uma falsa. Mas hoje realmente eu vejo coisas novas e vem acontecendo milagres na nossa vida. Tudo através do altar, dessa perseverança, tudo através da Fogueira Santa. A Andressa não aguentava mais aquela situação. O Eduardo, ele resistia, dizendo, não quero, não vou. Mas não é questão de querer, gostar ou não. É questão de vida ou morte. E ele, quando caiu na realidade, ele foi e decidiu também se entregar. Ambos foram transformados, cheios do Espírito Santo. Em uma outra Fogueira Santa, eles decidiram participar e sacrificar o que tinham. E colocaram voluntariamente o seu sacrifício no altar, a vida no altar. E Deus causou essa transformação maravilhosa, uma vida de qualidade em todos os aspectos. Essa é a proposta de Deus para você nessa Fogueira Santa, meu amigo. Domingo agora vai ser o último dia para você subir no altar. Será a sua última oportunidade. Chegue cedo, recolha um pouco da água aqui do poço do solo sagrado para a sua purificação, porque vamos iniciar o jejum de Daniel para que você seja cheio do Espírito Santo. O Eduardo,
ele não tinha nem para o aluguel e ainda ficava dando desculpas. Você vai esperar perder o quê? Pare de dar desculpas, pare de resistir. Vamos buscar o Espírito Santo e Deus vai transformar a sua vida. Domingo agora nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Chegue cedo. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, é o endereço do Templo de Salomão. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Desde os primórdios da humanidade já existia fome, guerras, crimes terríveis, desastres naturais, doenças e até terremotos. Mas a incidência vem aumentando drasticamente. 50 anos atrás, quando os meios de comunicação em massa já alcançavam a população amplamente, não se ouvia tanto a respeito de crimes como esses. Larissa Yasmin Pires de Moraes, de 21 anos, confessou ter matado a filha, de 2 anos, na kitnet onde moravam com 2 facadas. Um jovem de 18 anos invadiu hoje uma creche na cidade de Saudades, em Santa Catarina, e matou pelo menos 5 pessoas, 2 funcionárias e 3 crianças. Depois do ataque, o agressor tentou tirar a própria vida e foi levado para o hospital. Todos os moradores se prontificaram para tentar encontrar o pequeno João Pedro, de 3 anos. A Thaís, mãe da criança, disse que ele havia fugido de casa logo pela manhã, ao sair, atravessar o quintal para ir até o banheiro. A mãe do Gleison, que é o padrasto do menino, não acreditou na história. Mas mesmo assim, todos começaram a procurar por ele. O que ninguém sabia é que o corpo do João Pedro estava logo ali embaixo, enterrado. E quem fez isso foi a própria mãe, a Thaís, com a ajuda do Gleison, o namorado. As guerras também não aconteciam tão frequentemente. Os últimos 200 anos foram os mais violentos da história. A cada ano, ouvimos falar de mais destruição por desastres naturais. As doenças também sempre existiram, mas nunca surgiram epidemias e novos vírus com tanta frequência. E mesmo com tantas mudanças na economia e avanços tecnológicos, quase 1 bilhão de pessoas em 93 países passam fome atualmente. Assim como vêm as dores do parto àquela mulher que está grávida, aumentando gradativamente, até chegar a hora, estamos vivendo o princípio das dores. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão